uma grande honra estar presente aqui nesse ambiente maravilhoso. Dá licença, tem que fazer uma coisa aqui. Tenho que dar um... Muito obrigado. Se todos nós tivéssemos um pouco mais de sensibilidade nesse momento, alguns se emocionam, outros se sentem à vontade, mas alguns de vocês sabem que aqui a gente não está sozinho. Que existem muitos irmãos nossos a trabalharem muito mais do que a gente, ajudando nesse momento, através das energias fluídicas de todos vocês, a pessoas aqui necessitadas, não só de conhecimento, mas de apoio técnico e médico, como a regiões do nosso planeta inteiro. E estar presente nesse ambiente, junto com vocês e ter sido convidado, me faz me sentir extremamente honrado. Sou um pouco novo. Eu dediquei a minha vida mais aos estudos médicos até o momento, apesar de ter nascido num berço espírita. E recentemente eu vim a trabalhar mais com o espiritismo e a estudar mais profundamente aquilo que eu já vinha conhecendo há algum tempo. E eu vou partilhar com vocês um pouco desse conhecimento. A minha especialidade médica é a psiquiatria, eu cuido de crianças e a gente tenta fazer com que esses novos seres que vêm ao nosso planeta se recuperar, como nós estamos aqui também, fazer com que eles cresçam e passem por uma infância em que eles possam ter a oportunidade de ganhar o máximo de conhecimento para podermos se modificar moralmente. E o autismo talvez seja um dos problemas psiquiátricos que mais impactam nessa dificuldade no contato com o mundo. Esse aprendizado que eu venho tendo com o autismo é o que me fez voltar a estudar o espiritismo. Ver as famílias com autismo dentro de suas casas vencerem através do amor motiva qualquer um a estudar algo além daquilo que a medicina tradicional pode trazer para a gente. É chegado um tempo em que a gente precisa mudar. É chegado um momento onde o planeta irá mudar para uma fase de regeneração. E as reencarnações expiatórias, elas têm vindo de uma forma muito intensa, uma quantidade muito grande. E isso não é à toa. Como que com tanta tecnologia, com tanta capacidade médica, a gente não conseguiria prever uma situação que nem essa? E o aumento das doenças endocrinológicas, imunológicas, neurológicas, acontece de uma forma gritante, advindas de algo que a gente chama de epigenética, que eu vou ensinar um pouquinho para vocês hoje, e talvez um pouco amanhã, mas sempre com uma explicação lá de cima, que possa nos dar um entendimento melhor, e a partir daí, compreendendo as coisas, nós que somos um pouco filhos de São Tomé, não cremos só por ouvirmos ou termos fé, nós precisamos das comprovações científicas. Então Jesus
rapidamente e prontamente nos manda essas comprovações. E aí a gente passa a acreditar. Epigenética é uma forma nova de se enxergar a genética pela ciência. Então, como é que funciona isso? Até a década de 60, a gente achava que o ambiente é que ia transformando o ser humano, o bebê e a criança, e a partir do estímulo do ambiente, a criança se tornava um adulto com todo o conhecimento que aquela família poderia dar, com toda a saúde que aquele ambiente familiar poderia dar. Mas com a revolução da genética, foi muito interessante que a partir daí, a gente começou a entender que não, que tudo era genética. Então você nascia com predisposição de tudo. Se fosse para você ter um câncer, você nascia com a genética do câncer e uma hora o câncer ia desenvolver na sua vida. Se você fosse nascer com diabetes, você já tinha isso na sua genética e não tinha muito que você pudesse fazer para evitar isso. Só que agora, no novo século, trabalhos vão mostrando que, na realidade, quem trabalha sobre a manifestação da genética é o ambiente onde a gente convive. Não basta você ter a genética do câncer, você precisa ser exposto a um agressor, você precisa tomar bastante sol e através desse sol o câncer de pele se manifesta. Você precisa fumar tabaco para que o câncer de pulmão possa aparecer. Então, esse pesquisador indiano, ele publica um trabalho mostrando isso, mostrando essas modificações genéticas e que a vida seria um vale e que através desse vale, dependendo do ambiente onde a gente se colocasse, esse vale ganharia novos leitos diferentes e você seguiria uma vida diferente. Trazendo isso para a realidade espírita, fica um pouco mais amplo esse aspecto de ambiente manifestando sobre a genética. Então, quando a gente tem a genética, antes mesmo de você nascer, no momento em que o perispírito se conecta ao corpo, em momentos muito precoces após a concepção, esse perispírito com as marcas que temos de todo o nosso passado, coisas boas e coisas ruins que fizemos, já começa a atuar sobre a genética. O nosso corpo físico, através do amor dos nossos pais ou das dificuldades que eles têm, já começam a afetar epigeneticamente a nossa formação. O ambiente onde frequentamos e principalmente o ambiente espiritual onde estamos. Pois não adianta você ter um perispírito lindo, mas os seus pensamentos serem ruins. Porque se moralmente e os seus pensamentos não forem bons, você pode se encontrar em vida nas trevas. E essas trevas podem influenciar a sua genética e manifestar doenças, como vimos em exemplos na aula do nosso querido Dr. Sérgio. No caso do autismo, essa epigenética começa a influenciar a gente muito antes da gente nascer, como vocês vão ver, mas principalmente se instala na fase da formação dos gametas e numa fase muito precoce, na primeira divisão de células, até chegar numa fase de blastocisto. Essa epigenética onde o autismo se instala, onde ocorrem erros genéticos importantes e que a gente ainda está descobrindo. Nós estamos na base de 40% das alterações já descobertas, elas se instalam na maior parte das vezes nessa fase, e a partir daí começam a gerar inúmeros erros metabólicos, imunológicos e na formação do nosso cérebro. Então nós estamos num momento diferente. Esse momento mostra uma fase final daquele momento de transição, de expiação. Então, a gente precisa ter
um grande aumento do processo reencarnatório de pessoas que enfrentaram grandes problemas. Tá? O que acontece? Nós temos aqui, na década de 60, os trabalhos publicados com incidência de autismo mostrando 1 para cada 20 mil casos, e hoje, 1 para cada 100 nascidos. Por que essa incidência aumenta tanto? Existe hipótese de que aumentamos também a capacidade de fazer o diagnóstico, como previa um médico querido, conhecido nosso, Dr. Bezerra de Menezes, em que na época em que o Espiritismo começou a estudar o autismo, ele falava: existem muito mais autismos do que a gente pode conhecer. E a humanidade vem descobrindo exatamente isso. E autismo não é só aquele caso clássico com grandes deficiências que não falam. A gente encontra inúmeros casos de autismo, aliás, a maior parte deles, 70% deles, com quadros mais leves a menos. Tá? E uma grande relação com isso é que nós estamos na terceira geração pós-guerra. Como o Dr. Sérgio disse, muitos desses casos de autismo têm relação com contextos de guerra. E nós viemos de uma geração, nós somos de uma terceira geração do pós-guerra, onde 1/3 da humanidade desencarnou, o outro terço sofreu em demasia, e isso acaba gerando mudanças na genética. Não é só uma coisa que vem dos céus, ou só uma marcação dos perispíritos. A nossa genética está marcada com o sofrimento da guerra. E essa genética selecionada é acumulada ao longo de gerações. Esse sofrimento é acumulado ao longo de gerações. E aqui um trabalho da Nature mostrando que o aumento de alterações genéticas de novo geralmente acontece após a terceira geração de uma grande mudança no ambiente. Talvez não tenha existido tão grande mudança no ambiente mais moderno, recente, do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então você veja, plano espiritual, planejamento, e nós, plano físico, descobrindo as mesmas realidades, de que a gente está num momento de mudar. Portanto, a gente precisa de amor, porque não existe mudança, não existe receber essas almas, com qualquer dificuldade que elas tenham, sem amor. Não existe pegar esses espíritos, essas crianças, e colocar num lugar e falar: esse nasceu com autismo, ele vai sofrer porque ele é culpado do passado, como se nós não fôssemos. Nós temos que recebê-los, exercer o amor e, mais do que isso, aprender com eles. Olha só a gravidade do problema. É um distúrbio neuroimunoendócrino, com repercussões no comportamento, um acometimento grave na epigenética do desenvolvimento. Olha a quantidade de genes que a gente descobriu que já podem causar o autismo. Isso foi em 2015, e aqui a gente tinha 30% das causas só. Só para vocês observarem, olha a forma como as alterações genéticas se comunicam entre si, gerando variações enormes de quadros clínicos que a gente pode ter. E é a partir daí, dessas variações, que o ambiente se manifesta. O ambiente corpo, o ambiente perispírito, o ambiente família, o ambiente obsessivo. Então, acomete em fases muito precoces do desenvolvimento. Como vocês podem ver aqui, aquelas alterações genéticas vão mudar a forma com que os neurônios se conectam. Tá? Vão mudar a forma como os neurônios migram através das substâncias quimiotáticas. São proteínas que fazem com que cada neurônio chegue no seu local exato. Aqueles trilhões de neurônios que a gente tem, eles seguem caminhos exatos, e essas alterações genéticas modificam esses caminhos. O processo de mielinização, que é
o neurônio, quando ele é encapado com uma capa de gordura para que ele faça a sua função de uma forma mais eficiente, esse processo ele é modificado nos pacientes com autismo. A poda neural, que é a seleção dos neurônios, que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco, ela acontece de uma forma totalmente distorcida nos pacientes com autismo, e isso pode fazer com que eles tenham repercussões neurológicas muito importantes. Olha que interessante, assim como modificamos essa epigenética para causar essas alterações, vocês viram casos que a gente atende lá no Rio de Janeiro, em que uma bênção, uma oportunidade de tratamento do ambiente espiritual também pode modificar a genética no sentido de melhorar essas condições. Como é que muda? É um milagre que acontece no cérebro? Não. O ambiente de trabalho mediúnico modifica aquelas moléculas de DNA e as proteínas começam a se movimentar e trabalhar de forma diferente, gerando comportamentos e sintomas melhores. Assim como a gente pode ter a epigenética trabalhando de forma negativa, a gente pode ter a epigenética trabalhando de forma positiva. E essa é a nossa missão como médicos, como família, como terapeutas. Então, para vocês entenderem o que acontece dentro do cérebro de um paciente com autismo, aqui nós temos um córtex cerebral, um tecido cerebral. O córtex é aquela parte do cérebro que é a casca dele, é uma substância cinzenta. Por que ela é cinzenta? Porque ela é composta de corpos celulares. A outra parte da substância branca é composta de dendritos, das regiões de comunicação. Então, os corpos celulares eles são dispostos no indivíduo normal de uma forma, em formato de colunas, que a gente chama de sistema de minicolunas, e uma célula é disposta embaixo da outra, e elas se comunicam, inibindo, fazendo o processo inibitório através de um sistema que a gente chama de sistema GABA. Tá? No paciente com autismo, aqui você vê o típico com autismo, você vai ver aqui que esse sistema de minicolunas ele é todo deturpado por causa daquela migração das células que é feito de forma inadequada, e esse sistema inibitório não consegue funcionar de uma forma tão eficiente. Caio, por que no recém-nascido aqui está todo escuro e aqui está claro? Isso é a poda neural. Então, ao longo do desenvolvimento, vamos perdendo neurônios que não têm função e vão ficando aqueles neurônios que são importantes para fazer conectividade. Então, aqui a gente tem uma poda neuronal normal, esse idoso tem saúde. Olha uma poda neuronal inadequada, como é diferente. Olha o tamanho de células que às vezes a gente encontra. Isso faz com que a gente tenha disfunções. Isso faz com que a gente tenha alterações morfológicas, isso a gente faz com que a gente tenha alterações funcionais, e algumas dessas alterações eu vou mostrar para vocês o quanto a ciência já entende isso nos seus pormenores. A gente já consegue descrever alterações nos volumes dessas substâncias, e a gente já tem aparelhos de ressonância magnética que conseguem, através da medição de volumes, dar diagnóstico com 90% de precisão a crianças de 6 meses de idade. São estudos recentes que estão sendo publicados e que vão chegar à população normal. Coisa que antes não se pensava. Fazia-se ressonância magnética de crianças e aí falava assim, esse cérebro é normal, ele não tem nada, e vinha com a alteração comportamental do autismo. Aí os pais pensam, como que essa criança não tem nada dentro daquele cérebro? Tem, mas são alterações mais microscópicas, são alterações moleculares, são alterações sensíveis que podem gerar todo um comprometimento na fisiologia. Essas são as regiões do cérebro, mas eu queria mostrar para vocês que essas alterações de volume não vêm sendo estudadas agora, não. Aqui tem trabalhos de 2002, 2001, já mostrando alterações de volume nos cérebros e alterações de algumas regiões. Essa é uma revisão bibliográfica de todos os trabalhos de volumetria que vem mostrando que o cérebro do paciente com autismo vem com dificuldades. E essas dificuldades que a gente tem no cérebro, elas não acontecem só no cérebro, elas acontecem no sistema imunológico, elas acontecem no sistema metabólico, elas acontecem no corpo inteiro, na flora intestinal desses indivíduos. Eles selecionam a flora intestinal, as bactérias da flora intestinal de uma forma diferente.
E é muito interessante, porque a conectividade, então, passa a ser diferente. Quando eu tenho um metabolismo e quando eu tenho uma alteração morfológica diferente naquele cérebro, a conexão entre esses neurônios começam a mudar. Mas aí que o entendimento do que a gente vem conhecendo sobre o espiritismo hoje começa a se conectar com a ciência. E aí as explicações de um lado e de outro passam a ser uma só. Por quê? Elas nunca foram diferentes. Mas o homem gosta de separar as coisas, e aí ele vai separando. Só que num momento tudo se unirá de novo. Olha que interessante esse trabalho mostrando a conectividade do lobo frontal, do lobo parietal, temporal e do occipital, né? Então é um trabalho que mostra a conectividade, como está funcionando a conexão dessas regiões. Então, a partir de cada mês de idade, eles pegaram pacientes que tinham risco para autismo e foram seguindo, fazendo avaliação de conectividade. Eles tinham irmãos com autismo, então eles tinham um alto risco para desenvolver o autismo. E aí eles dividiram entre pacientes que desenvolveram autismo e pacientes que não desenvolveram autismo. A linha azul segue a conectividade, o desenvolvimento da conectividade de pacientes que não desenvolveram autismo. E a linha vermelha segue pacientes que tinham alteração, que tinham conectividade, que desenvolveram o autismo. E o interessante é que, até 1 ano de idade, as conectividades dos pacientes com autismo se mostravam até acima do normal. Por quê? Porque aquele cérebro estava muito excitado. Lembra que eu falei para vocês que aquele sistema GABA, sistema inibitório, estava danificado por conta dos problemas das minicolunas que eu mostrei para vocês. Isso é, o cérebro não tem a capacidade de se auto-inibir. E a partir daí, ele fica um cérebro mais excitado do que o normal, né? Vocês vão ver lá para frente que as descrições dos grandes espíritos que tentam ensinar a gente mostram que é um grande sofrimento para as crianças que têm o autismo fazerem o processo de encarnação. E esse sofrimento já vem desde o começo com cérebros extremamente excitados que fazem com que elas sintam o ambiente de uma forma totalmente distorcida a nossa e de uma forma muito intensa. Aquelas situações que fazem com que qualquer criança chore porque está com fome ou porque está tendo uma situação de frio ou uma situação clínica qualquer, vai fazer com que eles sintam isso em demasia e em forma totalmente distorcida, fazendo com que eles sofram em demasia. Então, o processo inicial encarnatório dessas crianças já é extremamente difícil. E muitas vezes, o toque da mãe, que é o reforço positivo de fica comigo, meu filho, nessa vida, que a gente vai vencer junto, é um sofrimento para essa criança, porque o próprio toque às vezes machuca ela. Tá? E isso começa a acontecer de uma forma muito interessante, até que a partir do 1º ano de vida, essas conexões começam a se desenvolver de uma forma diferente. Tá? Existe uma teoria muito interessante, que é a teoria do corpo caloso, em que essa é a idade, a partir de 1 ano de idade, que o corpo caloso começa a amadurecer. O que é o corpo caloso? É uma região do cérebro que fica no centro e que conecta uma região, um hemisfério, o hemisfério direito, com o hemisfério esquerdo, um lado do cérebro com o outro lado. Então, até a idade de 1 ano, essas conexões cerebrais, o cérebro direito funciona em separado do cérebro esquerdo, e eles precisam funcionar em harmonia. Eles precisam um cérebro comandar o outro, tá? E o que acontece é que as crianças com autismo vêm com corpos calosos danificados morfologicamente e corpos calosos modificados funcionalmente, e hoje a gente já consegue até saber dar uma linha diagnóstica através até de uma volumetria de corpo caloso. A gente começa a entender como é que vai ser o quadro clínico dependendo do volume e do funcionamento do corpo caloso. Tamanho e nível do nosso entendimento clínico hoje. Tá? Mas olha que interessante como Hermínio de Miranda, que é um estudioso não médico, né, espírita, que escreveu o livro Autismo, uma leitura espiritual, e escreveu um outro livro que vale mais a pena para o autismo, que é a Alquimia da Mente, porque ele fala do corpo caloso, ele fala que o espírito se liga primeiro ao cérebro direito no 1º ano, tá? E a partir dessa ligação, o corpo caloso conecta o espírito ao cérebro esquerdo,
e o cérebro esquerdo começa a ganhar, a dominar características da existência atual. Tá? Então, como é que isso funciona? A partir dessa conexão do primeiro ano de vida, o espírito ganha a verdadeira entendimento de ele estar na vida atual. E a personalidade da vida atual começa a ser formada. A partir daí vem linguagem, a partir daí vem o caminhar, a partir daí vem a conexão do cérebro social, o desenvolvimento e o amadurecimento de toda a senso-percepção. Mas como o paciente com autismo teria um problema muito grande com relação a essa conexão, e um cérebro muito hiperexcitado e uma dificuldade muito grande com a conexão, ele não consegue exercer isso direito. Talvez por um problema kármico, onde esse corpo caloso não funcione direito, mas talvez, como o próprio Hermínio às vezes propõe, e Chico Xavier algumas vezes, é muito difícil para esse espírito receber a nova encarnação. É muito dolorido para ele receber essa encarnação, e aí ele fica alheio ao corpo. Ele não consegue fazer essa conexão completa do corpo, e aí o desenvolvimento do cérebro esquerdo com relação ao espírito não consegue dar o segmento da formação dessa nova personalidade. O próprio Chico, quando comenta o autismo, ele fala da importância do amor da família, do amor principalmente da mãe, como sendo um gancho para essa criança, dizendo assim: pode vir, meu filho, a vida é dolorida, a sua vida é difícil, você vai sentir muito, mas eu te amo, e juntos nós estamos construindo a sua vitória, através do nosso amor. Venha, meu filho. E se isso acontece, Chico diz que tudo começa a melhorar. Mas esse tipo de amor não é fácil, principalmente porque esses espíritos muitas vezes têm características de dificuldade na conexão íntima entre eles. E é feito isso de forma proposital para que eles vençam isso através do amor. E é por isso que às vezes o tratamento espiritual é muito importante. Olha só uma outra questão quanto à conectividade que vocês vão aprender hoje. A amígdala, que é uma região do cérebro que fica no centro dela, conecta exatamente todo o cérebro à nossa afetividade. Ela é um verdadeiro cérebro afetivo. Tudo que você vê, tudo que você sente, tudo que você toca, passa pela amígdala e te dá um caráter afetivo. Enquanto essa amígdala está primitiva, ela não tem inibição, ela está muito hiperexcitada, isso acontece em todas as crianças, eu ainda não consigo ter essa conexão tão afetiva com o ambiente. E o paciente com autismo, às vezes, tem uma amígdala desse jeito pela vida toda, primitiva, de antes de 1 ano de idade. Olha que interessante. Ele tem um aspecto anormal e essas conexões fazem com que ele receba os estímulos todos do ambiente como nocivos, porque essa amígdala não se inibe. Constantemente vocês veem essas crianças sem medo, elas saem correndo, são agitadas e não têm medo de nada, sobem nas árvores, sobem no muro e não têm medo de cair. Por quê? Porque a amígdala ainda é primitiva e não tem um contexto inibitório, ela não consegue avaliar afetivamente aquela situação. E aí ela faz uma avaliação aversiva do ambiente. E a partir daí, quando a avaliação aversiva é muito forte, para inibir a amígdala e ela não sofrer tanto, o que ela faz? Promove a dor. Já vimos adolescentes depressivos se cortarem porque eles estão sofrendo muito. Por que eles se cortam? Por que o paciente autismo se agride? Porque na hora que ele agride, ele promove uma alteração, uma sensação que é mais forte, mais poderosa do que a dor mental, do que a dor do sofrimento. E aí ele consegue inibir um pouco aquele sofrimento. Tá? Agora, conforme aquele amor vai penetrando, e essa criança vai fazendo todo o tratamento, e a gente vai evoluindo com relação ao processo epigenético de mudança dessa criança, essas conexões começam a acontecer. O cérebro inibitório da criança começa a trabalhar, e a amígdala também amadurece. Tá? E aí, vocês vão ver o início do cérebro social, o início do relacionamento. E começa justamente com o quê?
Isso é um trabalho da Nature, de 2015. O primeiro sinal de amadurecimento da amígdala em todos nós é a sensação de medo. Todas as crianças passam por isso. E tem crianças com autismo que começam a ter essas primeiras sensações de medo com 8, com 9, com 15 anos. Eu não preciso dizer que essa sensação de medo não vem fraquinha e pequenininha. Vem uma sensação de medo extrema e que precisa de tratamento. Mas a partir daí eu passo a interpretar faces, eu passo a modular minha memória emocional, e aí eu começo a ter uma coisa que a gente chama de cognição social, que são as pistas sociais do ambiente. Tá? Então aí eu tenho o input visual da face, o input auditório, a senso-percepção começa a se modular, e a partir dessa modulação da senso-percepção, eu passo a sentir o ambiente mais próximo daquilo que é o ambiente real. E aí eu começo um processo de saída do autismo. Tá? O autismo vai diminuindo, mas aquele ser que tem muitas dificuldades, tem marcado nele essas dificuldades. E aí as reais dificuldades de personalidade começam a aparecer, como uma criança muito mandona, uma criança com dificuldades de comportamento, uma criança com problemas de relacionamento, às vezes, que estão marcadas, em parte por alguns sintomas de autismo que estão ficando, em outras partes porque as suas neuroses começam a aflorar. E a partir daí é mais um processo de tratamento. Bezerra também falava muito disso, de que, eu vou explicar isso mais tarde para vocês, mas a culpa prende, empareda o paciente com autismo. E quando o autismo vai indo embora, aquela marca perispírita da culpa começa a se diluir, aflora-se um novo quadro psiquiátrico que precisa ser tão cuidado quanto um autismo propriamente dito. Então, vocês vão ver muito distúrbio de senso-percepção em diferentes níveis, desde uma criança que não consegue perceber nada no ambiente, até uma criança que simplesmente tem uma alteração na audição e ouve os sons um pouco mais alto. Você tem dificuldades no funcionamento do cérebro social, desde aquela criança que não se conecta socialmente, até aquela que é simplesmente um pouco mais turrona e quer sempre fazer as coisas do jeito dela. Comportamentos de padrão repetitivo, que vão desde os comportamentos sensoriais mais imaturos, de ficar fazendo flappings, até aqueles comportamentos de ser um gênio e gostar só de estudar astronomia. Né? Isso é um comportamento repetitivo. Ele não gosta de falar mais nenhum outro assunto. A diferença é a maturidade desse cérebro. É o amadurecimento que esse cérebro está seguindo. Grandes instabilidades do humor, atraso no desenvolvimento da linguagem, que também pode ser de um fato de ser averbal, até trocar pronomes simplesmente, ou até habilidades verbais. Mas você vai ver que aqueles que têm habilidades, que têm um contexto de entendimento muito grande, mesmo assim você vê uma dificuldade às vezes na fluência da fala. Fala meio robotizado, né? No ritmo da fala. Isso é uma alteração de linguagem muito comum nos pacientes com autismo. E às vezes uma dificuldade na organização dos movimentos. Tudo isso causado por essas alterações que a gente mostrou. Mas por que isso acontece? Né? Existe uma proposta encarnatória. Todo esse sofrimento são crianças que ficam 8 vezes mais doentes clinicamente do que a população normal. Eles pegam 8 vezes mais gripe, eles ficam 8 vezes com mais alergia, eles pegam mais infecções, eles morrem 10 anos mais cedo normalmente do que a população normal. Eles fazem uma coisa que a gente chama de estresse oxidativo, que é o acúmulo do estresse do ambiente, aquele que a gente tem quando a gente volta cansado do trabalho. Eles têm isso 8 vezes mais que a gente. Eles sofrem muito mais. E por quê? Uma expiação. Como o Dr. Sérgio viu, e a gente vai ver aqui num caso, são frutos geralmente de problemas de guerra. Problemas onde a gente tem um compromisso de existencial muito problemático e que eles precisam retomar o seu crescimento, se modificar. E para a família é um grande trabalho de exercício da lei do amor. Tá? É muito importante isso, porque isso não é assim, eu vou cuidar do meu filho do autismo porque eu vou ajudá-lo a vencer. E você? Você não tem nada para vencer? Mas eu tenho um parente, eu tenho um irmão, tadinho dele, ele tem um filho com autismo. E o seu amor para com o seu sobrinho, e o seu suporte
para com o seu irmão. Tá? É um trabalho comunitário, né? Recentemente, uma grande onda de inclusão dos pacientes com autismo tem dominado o Brasil e tem dominado o Rio de Janeiro principalmente, e as crianças com autismo estão indo às escolas típicas, supervisionadas pelos terapeutas, e vocês não têm ideia como aquilo é lindo, como todas as crianças crescem e vão dar cuidados àquele, vão dar amor àquele colega, vão ajudá-lo a falar, vão ajudá-lo a se comunicar com a professora, e a partir daí, todos na sociedade exercem essa lei do amor. Então, o Dr. Sérgio mostrou um caso um pouco mais antigo de autismo, mas a gente abriu um caso recentemente, agora em maio, de um rapaz que estava internado na UTI, e a gente precisou colocar ele de urgência, porque ele estava também com uma pneumonia, e de um autismo não verbal, com as mesmas dificuldades. E eu não preciso me estender, mas é a mesma coisa. Senhor doutor. 5 minutos. 3 minutos. Aqui tem 10 minutos. Está escrito aqui, pode vir ver. Então os 30... Ah, não, tá certo. Acaba com 40, né? Pode ficar tranquilo. Eu que me enganei, achei que eram 45, mas é 40, tá certo. Não vou me estender, vai dar para falar tudo. Fiquem tranquilos. Não vou me estender porque a gente já falou disso. Um agente bélico que despendia bombas, né, numa população que faleceu, teve problemas de desencarnação por causa disso, e a gente teve que atender a todos. Mas como é que funciona isso? Né? Ao meu ver, existem 2 tipos de encarnação, e eu me baseei em um pouco do trabalho de Bezerra de Menezes e de Joana de Ângeles por Divaldo, para a gente poder dividir um pouco esse tipo. Então você tem aquele tipo de autismo mais grave, que tem um comprometimento muito sério, onde você tem um quadro de severa dissociação, uma dificuldade muito grande de o espírito realmente entrar naquele organismo. E a partir daí você tem um quadro muito severo, tá? De difícil acesso até da clínica. E a melhor forma de a gente conseguir abordar isso é com muito amor. Necessariamente reuniões de desobsessão. A gente não vai conseguir no futuro trabalhar com esse tipo de criança, com esse tipo de contexto, sem a reunião de desobsessão. Se a gente pudesse publicar, e a gente vai poder, a diferença que é um trabalho terapêutico com reunião de desobsessão e sem reunião de desobsessão, vocês não iriam sentir a diferença. E óbvio, o trabalho sobre a matéria, o trabalho clínico, que todo mundo descreve muito bem. E um tipo de encarnação de expiação planejada por culpa, tá? Onde você começa essa encarnação preso por essa culpa através do amor e do trabalho de toda uma comunidade. Essa culpa, a criança vai saindo e ela vai entrando na existência atual, e a partir daí você consegue um tratamento espiritual com o processo de aceitação da existência, um tratamento do processo obsessivo, auto-obsessivo e heteroobsessivo. Então não tem como, sem reunião de desobsessão, a gente tirar isso. E tratamento das neuroses e do quadro clínico do próprio indivíduo, que aí começa a aparecer as dificuldades individuais. E aí a gente começa o tratamento da personalidade do progresso. Vejam que ao lado tem uma seta muito importante, que isso depende do mérito encarnatório daquela criança e daquela família. Não é só ir na centro espírita ou ir na igreja e fazer oração. A gente precisa se modificar, porque já é hora, não tem outro tempo da gente se modificar, não vai ter próxima encarnação para a maior parte de nós. A gente precisa fazer essa modificação agora, porque o mundo vai entrar num momento onde esse tipo de alteração não vai ser mais possível. Precisariam existir uma encarnação em outros mundos. Então, crianças destruídas pela consciência culpada e pelas insistências dos perseguidores. Como é que a gente trabalha isso sem trabalhar desobsessão? Né? Paredes do mundo íntimo. A criança que se constrói dentro daquela parede que o torna autista. E aí depois disso, depois do vigoroso processo de autoobsessão, abandono da consciência da vida, dos interesses objetivos. Então, isso destrói a polivalência das ideias e empareda o seu autor. Isso precisa ser trabalhado. Hoje é trabalhado com muito trabalho clínico, mas não existe, por exemplo, na nossa clínica, atender crianças com autismo sem atender as famílias, sem fazer com que a gente faz treinamento mãe-bebê. Sabe o que é isso? Fazer com que as mães
saibam abraçar uma criança com autismo sem sentir angústia, sentindo o mesmo amor que uma mãe sentiria se ela não tivesse uma criança com autismo. E isso faz com que toda essa conexão, essa mudança moral e esse mérito aconteça. Esse é um trabalho de uma vida, esse é um trabalho de um indivíduo, esse é um trabalho de uma comunidade, isso é o trabalho do nosso planeta e é a responsabilidade de todos nós, pois o próprio Jesus, em sua influência, nos diz diariamente que somos nós responsáveis por cuidar de nós mesmos, que Ele tem toda a compaixão do mundo, que Ele nos dá toda a condição do mundo, mas somos nós os responsáveis por cuidar de todos os problemas, de todas as patologias, de todos os nossos passados. Por isso nós temos que se unir, nós temos que nos dar as mãos e a partir daí trabalhar e trabalhar muito em prol da nossa humanidade e em prol do nosso planeta. Isso não é mérito de um paciente vencer uma situação dessa. Isso é mérito da nossa comunidade. Isso é mérito de uma família, isso é mérito de um bairro, isso é mérito de um país, de uma cidade, de um estado e o mérito do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Caio, pela sua apresentação.